O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta liturgia dentro da terceira semana do Advento, memória de São João da Cruz, místico e doutor da Igreja, frade carmelita descalço. É, junto com Teresa d'Ávila, o reformador da ordem carmelitana masculina. E aí assume ao seu nome mais essa partícula que irá definir todo o seu caminhar posterior. Uma vez que já era ele frade carmelita, ao se encontrar com Teresa d'Ávila e, junto com ela, empreender a reforma na ordem carmelitana masculina, irá assumir aí a partícula da cruz. Então, Frei João da Cruz, místico, doutor da Igreja, faz a experiência na sua vida da cruz de Cristo. Seus escritos são caminho que nos conduzem à salvação. Por isso ele é chamado doutor da Igreja. Não que ele tenha o título de doutorado, não é essa a razão. Mas quando a Igreja proclama alguém doutor ou doutora, ele está dizendo: os ensinamentos, os escritos dessa pessoa apontam fortemente a doutrina que conduz à salvação dentro desse universo da Igreja. João da Cruz irá nos ensinar muito dessa teologia da cruz. A cruz não como instrumento de suplício tão somente, mas como via de salvação. Quem não abraça a cruz de Cristo, não abraça a glória de Cristo. Não é uma ode ao sofrimento, não é uma ode ao masoquismo, mas um olhar de olhos abertos, como nos falava o livro dos Números, no oráculo de Balaão, ter os olhos abertos a essa realidade redentora, porque a cruz não é mero instrumento de suplício, mas via de salvação.
ter uma teologia da cruz, uma teologia do martírio, é compreender que o sofrimento em nossa vida é via de aprendizado profundo, é instrumento de conversão aos nossos corações. Aprendermos do Senhor que assume com mansidão o sofrimento, a incompreensão, o escárnio, que não vocifera em contrário, mas tudo oferece pela salvação de todos. Do lenho da cruz, padecendo ele o suplício, não vociferou maldições, mas tão somente perdão. Suplica o filho ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque seus corações e seu olhar estão fitos apenas naquilo que é transitório e não naquilo que é definitivo. Estão muito presos a ritos e formalismos, esquecendo-se da graça e de enxergar de fato aquilo que precisa ser enxergado. A realidade da cruz de Cristo é a realidade da salvação de Cristo. A salvação de Cristo passa pela via da cruz. Não há domingo de Páscoa que não seja precedido por uma sexta-feira da paixão. O problema é que nós paramos no sofrimento, paramos no sepultamento, paramos na morte e não voltamos para ver a ressurreição. Haja vista as nossas Semanas Santas, né? Sexta-feira da Paixão, a praça fica lotada. Todo mundo quer ver a carnificina. Todos querem tocar no esquife e carregar ao ombro aquele que morreu. Enterrá-lo e voltar só no ano seguinte para ver se continua enterrado. Nem 10% volta para celebrar a Páscoa e a ressurreição. Vivemos muitas vezes um cristianismo de Cristo morto e não de Cristo ressuscitado. A cruz é via de salvação, é instrumento de glorificação. É pela oferta oblativa e vicária de Cristo na cruz que todos nós podemos experimentar igualmente a vicariedade da salvação, a plenitude da graça de Deus agindo em cada um de nós. É essa a grande teologia que João da cruz nos apresenta. É preciso rompermos muitas vezes com essa religiosidade hipócrita que nós também vivemos, a exemplo daqueles que estão inquirindo Jesus. Ficam com medo de dizer o que está se passando. Se nós dissermos que o batismo dele é dos céus, então por que vocês não acreditaram? Se dissermos que é dos homens, temos medo do povo. Então é melhor dizer que não sabemos. Quantas vezes também nós, no nosso elemento religioso, não estamos na evasiva, tentando essa ou aquela válvula de escape, esse ou aquele subterfúgio, para não assumirmos a nossa cruz, para não assumirmos a graça de Deus na nossa vida. Quantas e quantas vezes também nós não estamos nesta mesma atitude evasiva, hipócrita, dizendo que não sabemos. Precisamos ter os nossos olhos abertos a essa graça de Deus, experimentarmos essa alegria, nos reconhecermos de fato na alegria de sermos filhos e filhas amados de Deus, inseridos no Cristo pelo batismo que recebemos, vivificados pela força do Espírito que age em cada um de nós e que nos chama a uma realidade nova, a sermos nós transformados e a transformarmos todas as realidades
nas quais estamos inseridos. Sim, o cristão está inserido em todos os lugares, não para se perder onde está, mas para ser instrumento de salvação e libertação onde ele estiver. Nós somos esse fermento bom que precisa levedar, fermentar toda a massa, transformando, aerando. O que faz o fermento na massa, se não conceder-lhe ar, aerar? O que é o Espírito, senão um sopro, um ar, um hálito de vida? Daí, quando falamos do estudo do Espírito Santo, é a pneumatologia, a realidade do ar que movimenta, do ar que tudo faz girar e mover-se. É essa graça do Espírito que precisa estar latente, viva em cada um de nós, porque a recebemos da parte do amor do próprio Deus, do Deus encarnado, Jesus Cristo. É Ele essa realidade que comunica a nós, sua igreja, esse Espírito. Soprou sobre eles, está lá no Evangelho, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, somos inseridos nessa realidade divina. É essa realidade que dá autoridade a Jesus. Sim, Ele não precisa do testemunho da carne ou das pessoas, porque o Pai é a sua grande testemunha, porque Ele vem não para anunciar-se a si, mas ao Pai, autor e princípio de todas as coisas. A obra que Ele vem nos anunciar é a obra do Pai, para que todos nós que nos tornamos filhos e filhas no unigênito Filho, encontremos o caminho que é Ele próprio como salvação, fortalecidos e impulsionados pelo seu Espírito, por esse Espírito que vivifica, que gera, que transforma, termos a força motriz para vencermos todas as vicissitudes do caminho, para vencermos todos os obstáculos, as barreiras, porque o Senhor não nos deixa abandonados e à mercê da própria sorte. Ele nos garante: estarei convosco todos os dias. Gosto eu muito de lembrar essa passagem: estarei convosco todos os dias. Ontem dizia eu em algumas das celebrações: não há um dia desgraçado na nossa vida. Todos os dias são dias da graça de Deus na nossa vida. Deus é graça e salvação todos os dias. Muitas vezes, quando nos acontece algo de pesado, de mais custoso, nós comumente costumamos dizer: não sei como é que eu consegui ficar de pé, não sei como que eu consegui vencer. Pois eu sei, foi pela graça de Deus. Porque nós achamos que é pela nossa força ou pela beleza dos nossos olhos que as coisas acontecem. Não é não, é pela graça de Deus. Quando nós consentimos dele agir em nós, nós permanecemos de pé, não importando a quantidade de sulavanco que a gente tome. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto Deus for o meu chão, ninguém me derruba. E ainda que eu venha a cair, a sua mão poderosa me levantará e de pé me colocará. É essa a realidade que precisamos sempre ter em mente e cultivar em nossos corações. A cruz não é instrumento de suplício, é caminho de salvação. E é conformando o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz que completaremos na nossa carne o que falta a esta salvação. A salvação que Deus nos prometeu, que nele já é plena, mas que em nós precisa se efetivar. Que não sejamos
tíbios, que não sejamos medrosos, mas confiemos sempre na graça do Senhor. Deus é fiel e nós precisamos professar sempre nele a nossa fé. Sermos também fiéis a isto que ele nos anunciou, que precisamos ter relações mais justas e mais fraternas, mais solidárias e mais humanas, porque é no humano que o divino se revelou, para que o humano pudesse se divinizar. Neste tempo do advento natal, celebramos exatamente essa realidade. O Deus que se dignou esvaziar-se de sua glória e assumir a nossa condição humana, o fez para que nós pudéssemos nos revestir da sua dignidade, da sua divindade e chegarmos aos céus. É essa a realidade que celebramos a cada Eucaristia. Que tenhamos essa vibração, que tenhamos essa certeza que o Senhor se faz presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.